Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. A saúde do ser humano é um dos nossos principais objetivos e a destruição da saúde do ser humano é algo que nós vimos tratando há muitos anos. E ultimamente nós temos trazido a atenção dos telespectadores a respeito de vacinas, dos medicamentos, de agrotóxicos, de poluição, que são elementos altamente agressivos com relação à nossa saúde física e psíquica. Então nós temos acompanhado o crescimento epidêmico de certas doenças, por exemplo, do câncer, que é uma doença causada fundamentalmente por irradiações e principalmente pelo estresse. Só que essa noção do estresse é uma noção pouco adotada pelo establishment, ou pelas grandes universidades, pelas mídias, porque ela como que tira o poder das indústrias farmacêuticas que têm enormes lucros com a venda de medicamentos e mesmo com exames e operações e quimioterapia e radioterapia, enfim, esses tratamentos da medicina tradicional, na verdade, além de não auxiliarem a cura dos pacientes portadores de câncer, como agravam e precipitam a sua morte. Essas pesquisas são feitas por profissionais independentes, cientistas de alta seriedade e honestidade, e são desvinculados dessas grandes instituições atreladas ao poder econômico. Mas, recentemente, um cientista chinês da Universidade de Connecticut, nos Estados Unidos, traz à luz a seguinte questão, que o câncer, ele não é, como se pensa, causado pela deterioração de algumas células cancerígenas e que eventualmente causem metástases no organismo. Ele é fruto principalmente do estresse, coisa que a gente já vem falando e estudando há muitos anos, mas agora alguns médicos dentro de algumas instituições tradicionais começam a aventar essa possibilidade, né, do estresse estar relacionado com isso. Até agora, como diz aqui esse artigo, sabe-se que as inflamações crônicas são causas chaves do estresse e não vice-versa, né? O estresse que causa as inflamações crônicas e o estresse causando as inflamações crônicas causam em seguida o adoecimento do câncer. E o câncer não é algo que se inicia numa célula e se espalha. O câncer, ele atinge o DNA de todas as células porque ele é um sinal que vem do nosso centro psíquico, do nosso psiconeuroimunologia, e que dá um sinal para todas as células do organismo, podendo atingir um órgão mais fraco ou outro inicialmente. Então, Dr. Kepp, eu gostaria que a população que nos assiste ficasse cada vez mais ciente da diferença do que são cientistas independentes sérios fazendo pesquisas e de cientistas que são atrelados ao que se chama das grandes mídias e as grandes faculdades financiadas pelo poder econômico. Então, imagina, né? Se uma hora o povo perceber que ele está muito enganado, principalmente a respeito da medicina. E também, é claro, a respeito do direito, né? Porque, como a Cláudia falou no programa anterior, se há uma acusação, por exemplo, de um cientista, principalmente, de uma pessoa, essa acusação que esse acusador faz, quem tem que cuidar dessa acusação, tem que provar, é o acusador, não é o indivíduo acusado. Por exemplo, qualquer um dos senhores, de repente um inimigo fala, fulano de tal roubou na esquina a bolsa de uma mulher. Então, é ele que tem que provar que não roubou, ou fulano que falou que tem que provar que ele roubou. Então, veja, a inversão, né, do direito é terrível. De maneira que o que acontece é que o mundo tem que ter noção da psicopatologia e da sociopatologia, que toda pessoa é paranoica
pelo menos um certo grau, é doente, tem ideias assim terríveis na cabeça. Agora, imagina, se é uma pessoa do povo que não tem poder nenhum, ela fica só num blá blá blá, não acontece nada. Agora, imagina se essa pessoa sobe lá. Ou então pega um carguinho qualquer de poder. O estrago que esse indivíduo vai fazer, porque vai pensar tudo ao contrário. Vai condenar o indivíduo bom e vai dar mãos ao indivíduo criminoso, delinquente. Olha, prestem atenção nisso, porque o povo está na hora de perceber que tem que acabar um pouco essa inversão social para poder ter uma vida de maior paz. Então vamos ouvir agora uma opinião muito interessante, verdadeira, que o Dr. Geraldo, ele trouxe dos Estados Unidos, de pesquisa muito importantes sobre a questão médica. Então vejam essa entrevista, o que ele fala. Desde la década de los 70 del siglo pasado se viene cuestionando en varios países de habla hispana el asunto de la efectividad científica de las vacunas. Y es así como, por ejemplo, en España, la Corporación de las Medicinas Integrales, en Colombia la Corporación de Autonomía en Salud, en México Vivo y Sano México o Monarcas México, en Perú la organización que se conoce con el nombre de Monarcas Perú y muchas otras en Argentina, Chile, Ecuador, vienen estudiando con lujo de detalles y demostrando y llevando al público sus descubrimientos de que las vacunas son uno de los errores más graves de la medicina basados en las teorías erróneas de Louis Pasteur, en esa nefasta teoría germinal de Louis Pasteur, por medio de la cual se cree que todas las enfermedades son causadas por microbios del aire, por microbios exteriores. Como os senhores viram, né, o Dr. Geraldo mostrou não apenas o erro, mas até o perigo das vacinas, né, que chama de vacunas, porque são elementos que vêm da mudança quando injetam micróbios no gado das vacas, né, e se transforma aquilo em vacinas. Portanto, tem o nome, o gado de vacum, né? Então, vamos ver os prejuízos das teorias de Pasteur, um quadro que eu fiz. Em primeiro lugar. Bactérias são necessárias para a saúde do organismo. Então, as bactérias é como as abelhas, é como as formigas, é como os insetos, que vai até polinizando as plantas. As bactérias, como é chamado, não são elementos assim patogênicos, mas são elementos fundamentais para a vida do ser humano. Veja em segundo lugar. Os agrotóxicos e asepsias constituem a destruição da natureza. Vocês imaginam, toda casa, né, tem esses elementos desinfetantes que fazem asepsia no banheiro, etc. Isso é totalmente desnecessário. O único elemento bom para isso é a água, H2O. É só a água que resolve isso. Então, veja, nos rios, né, esse monte de elementos assim para... Venenosos, né? Venenosos, e né? é um perigo nas casas, as crianças ingerem esses elementos tóxicos. O próprio cheiro, O né? cheiro faz mal para as vias respiratórias. Agora, imagina, é uma indústria poderosa essa, né? Poderosa. Que engana o povo, que precisa fazer Inclusive, existem elementos naturais, né? O próprio Dr. Giraldo, ele tem no Departamento de Saúde Integral da nossa sociedade indicações de elementos naturais, por exemplo, o vinagre para tratar de fungos. E são certos, assim, bacteriológicos, né? Naturais, quer dizer, que o próprio alho, são elementos naturais que reequilibram a flora do ser humano. Olha, vamos ver em terceiro lugar o que eu escrevi. As doenças e males vêm do interior do ser humano. Tudo que existe pela natureza é bom, verdadeiro e belo. Então é uma sorte quando tem, por exemplo, uma plantação e vai lá um determinado inseto. Mesmo que ele cause algum prejuízo, né, como algumas folhas, ou cause um prejuízo menor ou maior. Algum benefício então, ele vai trazer. Em geral, né,
É necessário isso porque o que os insetos destroem é aquilo que precisa ser destruído. Então não pode contrariar a natureza. É a ideia de que a natureza é errada. Sabe que uma descoberta muito importante que o Freud aceitou e que vem de um psicanalista húngaro. Esse psicanalista diz o seguinte, que existem 3 fases, né? A primeira fase no desenvolvimento da pessoa é de 2 anos. É a fase chamada oral. Quando a criança recém-nascida, durante 2 anos, coloca tudo na boca para sentir pela boca. Então, o único elemento de conhecimento que a criança tem é através da boca, por isso chamado oral. Então, se essa pessoa é fixada nesses 2 primeiros anos, mais tarde ela vai querer comer demais, ficar obeso, né? Sabe que mais de 60% da população americana é exageradamente obesa. Por causa disso, por causa de uma atitude muito infantil com os alimentos. De maneira que o consumo de drogas, de cigarro, é por causa da fixação desses 2 primeiros anos de vida, que inclusive causa a doença mental chamada psicose maníaco-depressiva, que é um elemento que leva a pessoa a se afastar de tudo e querer que todos façam por elas. Por exemplo, os indivíduos muito assim dependentes, né, da religiosidade, querendo que Deus resolva todos os problemas dele. E não que ele tem que resolver, ele tem que ajudar Deus a resolver os problemas. E não Deus resolver os problemas dele. Essa é a filosofia errada da prosperidade, né, que muitos usam erradamente, erroneamente, né? Apoio Cultural, Escola de Línguas Millennium. Millennium, traduções e interpretações. You're taking the new boss from Dallas out to dinner. Big chance to make an impression. The menu's only in Portuguese. Now, don't you wish you'd learned English? Eu gostaria de avisar o seguinte, que a humanidade está muito enganada. Eu falei sobre essa questão, por exemplo, das tendências, né, que a pessoa tem, que no primeiro ano de vida é uma tendência oral, né, que as pessoas caem aí, vamos dizer, no excesso de alimentos, que a pessoa toma droga, fuma, etc. Agora, tem uma segunda fase, entre 2 e 4 anos, que a criança se torna agressiva. É uma fase, vamos dizer assim, meio paranoica, né? A criança morde os outros, bate nos amigos, bate nos irmãos, que a pessoa não aceita a orientação dos pais. Durante 2 anos, entre 2 e 4 anos. Agora, é esse tipo de personalidade que está dominando a sociedade. Quer dizer, atualmente são as pessoas assim mais agressivas, que estão interessadas mais em ganhar dinheiro. O indivíduo muito avarento, o indivíduo que quer ser rico, milionário, o fato dele querer ser milionário, principalmente sem merecer, é como um ladrão que quer ganhar dinheiro sem fazer força. Agora, se o indivíduo trabalha, seja lá qualquer tipo de trabalho, até operário, qualquer tipo, por exemplo, na aviação, não só na indústria, mas também no comércio, como também na agricultura, ou profissão liberal.
Vocês já viram um médico ser milionário? É muito raro um médico que pode ganhar excepcionalmente bem. Ou então um advogado honesto ser um milionário. Nunca vai ser. Agora, também não precisa ser milionário para viver. É bom que não seja, porque se o indivíduo coloca o ganho acima do trabalho, ele vai ficar muito doente. Já é sinal do caminho de uma doença até mental grave. E depois, né, no tempo dos imperadores, da nobreza, tinha a questão do sangue, que um casava com o outro para conservar, né, os títulos para a nobreza. Então, um português da nobreza casava, por exemplo, com um francês da nobreza. Um francês da nobreza com um francês da nobreza italiana, ou austríaco, ou alemã, para conservar entre eles o poder. Mas essa gente não era tão perigosa, tanto assim que fala o nobre, né? Quer dizer, o nobre é o indivíduo mais moderado na conduta. Mas o indivíduo atual, que está no poder, isso é muito perigoso, porque ele pode acabar até com uma população, acabar com seus semelhantes, só para ganhar dinheiro. Então, isso pode haver. Agora, eu queria falar, por exemplo, esse quadro aí, veja de quem é. Claude Bernard. O que o Claude Bernard falou, né? Ele é como Béchamp e como Enderlein, que mostrava que a medicina tinha que ver toda a estrutura da pessoa. Por exemplo, se tem uma dor no estômago, uma úlcera, tem que ver também a parte mental. Ou tem que ver até o aparelho digestivo. Se tem, por exemplo, uma dor, vamos dizer, no sistema ósseo, tem que ver também o sistema vascular, tem que ver os outros. Então, a medicina, como toda a ciência, tem que ser geral. E, atualmente, faz uma particularização. O médico só entende de cardiologia, do coração, do sistema circulatório, ou então entende só do sistema digestivo. Isso é um grande erro, porque se há falha num sistema, há falha também no outro. E o Claude Bernard, ele, imagina, há mais de 100 anos ele já falava, em parte, desse modo. Então veja esse quadro que eu falo. Origem real das enfermidades. Primeiro, a enfermidade não vem de bactérias e vírus. Ela é ocasionada pelo enfraquecimento das células devido ao estresse psicológico. Então, note que bactérias e vírus são necessárias e não são patogênicas, né? Não são patológicas, são necessárias para o organismo. É como a abelha é necessário para polinizar as plantas. De maneira que atacando, por exemplo, o aparelho circulatório por causa de bactérias ou respiratório, vai enfraquecer toda a pessoa, inclusive esse aparelho. Veja em terceiro lugar o que eu falo no quadro. Tornando o organismo enfraquecido para todo e qualquer problema, por causa do estresse. O indivíduo equilibrado psicologicamente é praticamente imune às doenças. Cada medicamento que a pessoa toma vai atacar alguma coisa no organismo. Então vai enfraquecer a pessoa. É como uma droga qualquer. Aliás, as drogas que usam aí os jovens, pensando que são maravilhosas, essas drogas também existem nos medicamentos. Então veja uma criatura extraordinária. Antoine Béchamp. E o que ele fez, né? Veja a origem das enfermidades, como ele descreveu. Ele diz que o sangue é formado por 3 elementos fundamentais: o soro, as células e os microzimas. E depois? Conforme a conduta do ser humano, o sangue pode ser alterado. Então, que o sangue é alterado não porque tem o soro ruim, a célula ruim. Eles, se tem uma alteração aí, é por causa da vida psicológica, que vai alterar o funcionamento sanguíneo, o próprio DNA. Terceiro lugar. Esta é a origem de todas as doenças mentais e orgânicas que o ser humano sofre.
Se a medicina não observar o componente psicológico, as emoções e ideias, não conseguirá obter cura total do homem. Agora, eu queria ver, né, uma entrevista do Dr. Giraldo. Convidamos a todos los médicos, enfermeras, odontólogos del mundo a estudiar en Internet y en libros publicados internacionalmente en todas las lenguas sobre las consecuencias nefastas del uso de vacunas en medicina. Algunos de los más notorios riesgos son el aumento de las enfermedades que ellas mismas supuestamente debían prevenir. En Estados Unidos está demostrado que los casos de poliomielitis actual solamente ocurren en personas vacunadas contra la polio. En toda persona vacunada hay un aumento de infecciones, principalmente de oído, respiratorias, intestinales. Hay un retraso en el desarrollo de los niños. A mayor número de vacunas, mayor el retraso en el desarrollo del niño. Hay un aumento de enfermedades alérgicas, hay un aumento de enfermedades autoinmunes. Y está demostrado a través de investigaciones que se han hecho en Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y también en países latinoamericanos, cómo las vacunas han aumentado el comportamiento violento y criminal de las juventudes y de las personas en general. Las vacunas están aumentando toda clase de alteraciones del sistema inmunológico y de inmunodeficiencias. Ellas son responsables de muchos casos de falsos positivos en las pruebas para VIH. El solo hecho de tomar muchas vacunas hace que la persona reaccione positivamente en esas pruebas sin estar infectada con ningún virus. También está demostrado claramente que las vacunas aumentan la frecuencia de cáncer y aumentan todas ellas la frecuencia de SIDA en el mundo. Então, nós estamos falando, né, que a sociedade, como a minha descoberta sobre a inversão mostra, a sociedade não está assim certa, está invertida. Então, em geral, o que principalmente a orientação dos poderosos fala, quando eu falo em poder, não falo nos poderes assim, vamos dizer, das nações mais fracas, falo dos grandes poderes, né, que vocês sabem quem são, né? Por exemplo, está escrito no jornal aqui do Brasil que a GE quer montar no Brasil um centro de pesquisa e desenvolvimento. Essa pesquisa e desenvolvimento que eles querem mostrar, que eles querem montar e desenvolver, é pesquisa e desenvolvimento para interesse deles. Claro, o lucro deles. Não é para o povo. O povo, o jornal, puxa, está ajudando o Brasil. Tá coisa nenhuma. É o Brasil que está ajudando essa gente a ser mais rica ainda. Então, doutor Kepp, isso que o senhor está falando eu achei interessante, porque a gente vê nas primeiras páginas dos jornais, banco tal tem um recorde de lucro ano passado. E para nós, isso que interessa, quer dizer, é pelo contrário, um sinal péssimo para a população, porque esse lucro vem... Não, mas o que interessa para o povo é que o fulano seja milionário. Uma organização tem um lucro fantástico. Interessa para nós. Que investidores confiem no Brasil para investir o dinheiro deles para tirar lucros daqui. Para que interessa para nós isso? Qual a grande vantagem? Olha que glória! O pessoal estrangeiro está investindo no Brasil. Isso não quer dizer nada, é um prejuízo para nós. Prejuízo. Porque na investidura, né, investimento, coloca 10 e tira 100. É uma técnica para enganar. Fala, nossa, o PIB do Brasil aumentou não sei quantos por cento. Aumentou nada. Quando há um investimento muito forte do interior, do exterior, né? E mesmo do interior aqui, dos malandros que querem viver de especulação. Então, esse investimento é para dar lucro, não para o Brasil, não para o povo. É para tirar o lucro do povo para eles. Então, mas isso é uma das inversões seríssimas que a população não tem consciência. Por isso que eu acho, Dr. Kepp, que se o mundo não perceber essa questão que o senhor descobriu da inversão, que o ser humano é invertido e cria uma sociedade invertida, e os poderes também invertidos tiram vantagens da inversão do povo, então, enquanto não perceber isso, nós estamos nos dirigindo à morte. Porque acho que a maior forma de inversão é a morte, né?
Então, entre as soluções para esses problemas de inversão está essa proposta que o Dr. Kepp traz sobre a economia. Porque o capitalismo, principalmente o selvagem, fracassou, né? O comunismo já acabou, né? O marxismo. Esse foi o capitalismo de Estado, só para dar lucro para o pessoal do poder lá, né? Aquela situação terrível da União Soviética. Então, eu propus um tipo de regime que se baseia no trabalho. Veja qual é. Regime produtivista. Primeiro, predominância da produção e não do capital, do dinheiro. Por isso, a predominância do trabalho, e não do dinheiro em si, que tem que vir pelo trabalho, e não pela especulação, pelo roubo, né? Que esses grandes espertalhões fazem através da especulação. Segundo lugar, Principalmente dos produtos refinados de qualidade. notem que as indústrias não fazem mais nada refinado de alta qualidade. Só repete o que faz aí para vender e ter lucro. E terceiro lugar, Equilíbrio populacional de dinheiro e alimentos. Observação, predomínio da ação sobre o sensorialismo. então veja que a só ação boa é que salvará a humanidade. Se continuar assim uma ação sensorial, só no sentido, assim vamos dizer, dos sentidos, uma especulação no sentido do dinheiro, que é um verdadeiro roubo ao povo, o mundo não vai ter paz. Vai acabar cada vez em estado pior. Então, voltamos a próxima semana nesse mesmo horário. Até lá.